E, porra, assim, olhando pro cenário do... Queria falar um pouquinho sobre Fórmula 1, assim. Portanto, vou falar mais com vocês, tá? Eu vou tomar vinho agora, dá licença, gente. Vira. Obrigado. Devagar, então. Pega ali. Tony, Só não dá pra devagar. colocar o do Batman ali, porque não cabe no nariz. Verdade. Continua aqui, daqui a pouco eu tenho histórias. Deixa eu tomar um vinho. Isso. Vero. O que vocês estão achando do cenário atual da Fórmula 1, assim, no sentido de novas promessas, no sentido de novas tecnologias? O que dá pro fã prestar atenção? Uma dica para uns fãs de Fórmula 1 e tal, o que eles deviam estar prestando atenção? Qual piloto que tá aí, essas paradas assim? O que vocês estão achando da temporada? Quer dizer, a temporada acabou de começar, né? E começou com uma equipe bem na frente da outra, né? Esse ponto, sem dúvida, tem diferente, mas Mas regras mudaram para essa temporada agora? Não, são as mesmas do ano passado. Mesmo no ano passado. Mudaram alguns detalhes, o carro tem que ser mais alto, porque pulava muito, mas é coisa pequena. Uhum. Na verdade, a Fórmula 1 sempre foi parecido. Sempre foi... O nível de pilotos que tem na Fórmula 1 é muito alto. Muito alto. E, na verdade, também... Tudo que vem acontecendo, né? Esse crescimento da Fórmula 1 vem sendo muito positivo para a Fórmula 1. Porque hoje em dia tem um piloto ou dois na Fórmula 1. Que tá lá porque o pai era bilionário. Ele tá lá por causa do dinheiro do pai. O pai comprou até uma equipe que, na verdade, a equipe dele tá muito bem esse ano, que é a Aston Martin. Comprou duas, né? Na verdade, né? A primeira não funcionou e foi lá e comprou. Falou, pai, essa aqui eu não quero. Então ele tá lá. Agora, por a Fórmula 1 ter crescido muito, as equipes hoje melhoraram financeiramente. Então, as equipes vão atrás de um piloto que está lá pelo talento. O Tony chegou lá pelo talento dele, o Rubinho chegou lá pelo talento dele, eu cheguei lá pelo meu talento, né? E a Fórmula 1 entrou numa situação onde tinha 2, 3, 4 pilotos que estavam lá porque estava pagando. Uhum. Então, a Fórmula 1 hoje em dia, logicamente, sempre foi, né, os melhores pilotos, que tiveram a chance também, né? Tem muito piloto que deveriam estar na Fórmula 1 tiveram a chance de estar lá também, né? Então a Fórmula 1 vem numa situação onde tem muito cara bom, tem um nível muito alto e tem, pilotos excepcionais, né, Rubens? Não, tem mesmo. E hoje já não é... Então, nesse sentido, é o melhor momento da Fórmula 1. Em termos de proporcionar o que a gente quer ver, porque assim, o que a gente quer ver? O cara que ganhou a Fórmula 3, ganhou a Fórmula 2... tem que estar na Fórmula 1. Sim. Uhum. Então, aí cria-se uma situação que até houve briga, tanto da McLaren com a Alpine, que o Oscar Piastri era de uma equipe, que era para outra, brigaram antes de colocar o cara dentro da Fórmula 1. Por quê? Porque sabe-se que o talento dele é isso que a gente quer ver. Então, quando você vê como é que chama o cara da Williams lá que saiu? O Russell. Russell. Não. O que... Tá bem, os caras entendem de Fórmula 1 pra caralho. Você viu só? Latifi. Não sabe o nome dos caras. Só um segundo aí, cara. Otávio. Só um segundo, Otávio. Só um segundo aí, amigão. Latifi. Latifi, verdade. Alô, pessoal! Vem, como foi a tua primeira vez transando, hein? Como é que foi? Nossa senhora. Fala aí, Tony, que você que vai dançar, amigão. Tem muito o que esconder. Mas continua aí. A gente não perguntou isso, é brincadeira. Até porque é feio. O Latifi, ele era uma situação de que ele não teve resultados em outras categorias. Então, quando o cara chega, ele faz até a Fórmula 1 ficar numa situação onde ele acaba ocupando o espaço de algumas outras pessoas. Aí você vai falar, então tá, Rubens, só vai chegar... os esportes todos são assim? Não, porque chega gente por talento, chega gente por... conseguir repetir muitos movimentos. Tem gente que com muito treino chega e o cara fica bom, entendeu? Então tem cara que vai bem numa pista que não vai na outra, tem uma série de coisas. Mas o melhor momento da Fórmula 1 é agora para um fã que acompanha o esporte inteiro. Então a Band está dando a chance da gente ver Fórmula 3, Fórmula 2, o cara acompanha, tudo bem, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, tem uma série de coisas que os horários são meio diferentes, porque as categorias que correm com Fórmula 1, elas não têm direito. Assim, você tem um treino de meia hora, depois você vai para a corrida e você fique feliz que você está acompanhando a Fórmula 1. Sempre foi assim. Para todos nós, nas categorias de base, sempre foi assim. Mas é muito legal ver que o Brasil está acompanhando, que está dando chance, que a gente tem nomes crescendo,
entendeu? A expectativa de ver o Drogovic andar na Fórmula 1 foi sensacional. E depois deu aquela baixada, porque infelizmente ele não correu. Eu achava que ele ia correr mesmo. Eu também. Sim, achava que ele ia... Não, eu ouvi falar nesse nome muitas vezes. Acho que ele mesmo achou que ia, tá? Porque, assim, parecia que o pulso do Stroll tava com problema, né? Não, ele tava mesmo, né? O cara operou os dois pulsos. Não, então eu não sei como ele andou. Com um médico que opera os caras da MotoGP. Esse cara é um fenômeno, cara. É um fenômeno. Cara, o que aconteceu com o Stroll foi um negócio absurdo. Não, e na verdade, só complementando, desculpa, apesar de não ser na Fórmula 1. Posso falar? Pode. O automobilismo, isso que o Rubens está falando, é um dos esportes mais ingratos nesse sentido, Igor, porque você não vê no futebol, no basquete, um cara que tem dinheiro comprou o lugar dele de titular no time. Não existe isso, né? E isso, às vezes, infelizmente, acontece no automobilismo. Graças a Deus, o que o Rubens e o Felipe estão falando é que está acontecendo menos hoje na Fórmula 1, porque a categoria hoje, financeiramente, tem... Né? Porque uma equipe também tem que sobreviver. Dessa fonte de renda. Exatamente. Né? Agora, você pega o Stroll, por exemplo, que o pai comprou a Williams primeiro, depois foi lá e comprou a Aston Martin e tal. Então ele já chegou na Fórmula 1 com esse título aí, porque realmente ele não ganhou muitas coisas nas categorias de base até chegar lá. Mas e você pega um moleque desse, que quebrou os 2 pulsos, e senta para ganhar um Fórmula 1, que ninguém tem ideia o quanto é difícil, com os 2 pulsos quebrados e fazer o que ele fez, eu acho que ele tem uma certa qualidade. Não quer dizer que ele é o melhor da Fórmula 1, ou que ele vai ser... tudo bem, ele chegou por outros meios, mas eu achei que foi impressionante o que ele fez, na minha opinião. Foi impressionante, foi bem, marcou, logicamente tem um bom carro, mas marcou ponto. Mas se fosse Fórmula 2, por exemplo, que não tem a volante hidráulico, ele não faria. Ou um Indy. Aí eu não estou falando para você que é fácil. Porque a força G no Fórmula 1 é muito difícil. Então, quem fala que fisicamente... O cara para guiar um Fórmula 1, ele tem que ser triatleta. Ele tem que ter... Tem que ser o quê? Um triatleta. Não, deu um motorzinho lá. Traz um paninho ali para ele. E aí, se ele... Porque assim, a condição cardiovascular, ela tem que estar muito bem em dia. É mesmo? Aquele que só o vrum, ou... que você viu, não é uma... É uma... Você... Com um carro normal, vamos supor, você... Qual que era o teu carro mesmo? Como é que era? Eu tenho um Fusion. Um Fusion. É. O teu Fusion na pista de Interlagos ia chegar 130 por hora no final da reta, assim, forte. Eu acho que vai mais. 130, cara. Eu tenho uma Mercedes SLK. 130? O cara faz eu tenho uma SLK 200 também. Testa todos os carros. O cara testa todos os carros. Não é um Uno Mille, velho. 130? No Quanto final que da você reta, acha Interlagos? que ia chegar ali? Quanto é que tu fez naquele Etiozinho que tu me botou dentro Que lá? a gente foi junto lá, a gente deu 160. Cara, eu fiquei impressionado que esse arrombado tirou de um Etios. Então, Tá ligado, cara? Eu te falei isso, né? Mas é com ele ia Como é dar que tu faz 130. isso Comigo, Felipe, já dá uns 160. Então vamos refazer o negócio. Dá pra cortar? 130 no Velocitar ela naquela pista chegaria... Sim, Isso. sim. Interlagos a gente vai falar que vai chegar quanto, Isso, Fuso? 160 no final 160, da reta. tá bom. 160. Você vai frear mais ou menos a 150 metros da curva, porque essa é a qualidade de aderência que você vai ter. Com o Fórmula 1, você chega a 330 e freia no 50. Então, a força G que tem dentro, assim, no teu corpo, e o que mexe com o teu pescoço, que mexe... Desaceleração, né? A condição de coração que sobe e desce, entendeu? Isso é, assim... Igor, acho que não dá para calcular. Então, por isso que eu falei, o problema sempre é o desconhecido. Então, o nego fala assim, aconteceu lá na Áustria, você não sei o quê. O cara não conhece. Ele quer opinar de algo que o cara não conhece. Então, quando o cara... O Ben tá falando da força G, o cara tem 4G na freada. 4G quer dizer 4 vezes o peso do corpo na freada. Você imagina Numa curva de alta velocidade, o cara pode chegar até 6Gs. Cara, é um negócio que é muito forte. Porque o G, o que ele faz? O G te faz trabalhar muito o cardio. Né? Aquela coisa, né, filho? Você pegar... Imagina você sentado, você atingir o batimento do seu coração máximo. Só pensa nisso. Tudo bem, correndo você vai falar, você sobe a ladeira, desce a escada, mas você está sentado. E seu batimento, muitas vezes, numa volta de classificação, a gente chega quase no nosso batimento máximo. Isso quer dizer, então, assim, só para ficar claro para mim,
Vamos dizer que, sei lá, por exemplo, o Massa parou de correr, tá? É o Massa ainda, tá ligado? Aquele que foi campeão do mundo por um tempinho e tudo mais. Pra mim ele ainda é. Sim, mas assim, também, pra mim também. O Galvão, inclusive, falou, pra mim ele é campeão, mas tudo bem. Esse cara, ele se aposentou e ele ficou 20 anos vivendo a vida que nem eu vivo. Toma um vinho, fuma um cigarro, senta aqui, troca ideia com os outros, não sei o quê. E 20 anos depois ele vai lá e senta num carro de Fórmula 1 de novo. Tá fudido, né? Fudido. Esquece. Não consegue dar 2 voltas. Esquece. Não consegue. Não, e vai dar. Não é uma dar questão- duas voltas não. devagar pra Isso vocês caralho. estão Né? falando Consegue pra dar mim. 2 voltas, mas num nível... Dar 2 voltas no carro de Fórmula 1 é fácil. Você vai lá, você vai dar 10 voltas devagarzinho. Devagarzinho. fazendo a curva. Mas no limite, não. Não, no limite. Não pega mais. Porque Porque chegar a não é 2 uma segundos. questão, e não é uma questão de saber pilotar ou não, é o corpo que não aguenta. Não. É isso que vocês estão dizendo. Rubinho, conta a história. A gente teve uma experiência muito incrível. Rubinho, o amor que ele tem pela família dele, o amor que eu tenho pela nossa família, a gente conseguiu levar a nossa família a andar de um carro de Fórmula 1. Aham. Com a Ferrari tinha um carro de 3 lugares. Pô, uma vez eu levei meu pai e a minha mulher, um de cada lado. Levei meu engenheiro, levei meu irmão. E o Rubinho teve a mesma coisa. Cara, você dá uma volta, você tá abrindo a segunda volta, você dá uma freada, eles batem com a cabeça. E chega na curva, eles acabou, não tem Não mais aguenta força para mais. segurar o pescoço. Isso mostra o que é. um Você carro tem de que Fórmula 1. pegar leve até, porque esse é um momento tão agradável que você tem que pegar leve, porque senão à noite, quando vai lá beber um vinho, falar como foi o dia, o cara tá mareado, não consegue... tem gente que passa mal, tanto é que hoje pode falar, né? Na nossa carreira, a Ferrari... os grandes eventos eram levar os clientes que compravam Ferraris, não sei o que, e você tinha lá um evento de Ferrari Day que você levava o pessoal para andar. E a regra era, se o cara vomitar, melhor. Então, assim, você mandava o sarrafo, assim, mandando muito forte, que o cara não conseguia nem falar para você. Foi legal? O cara, saiu... Então, por quê? Porque Legal os caras, né, velho? não tem Problema, muito o 10 que milhões fazer. de Tu Ferrari. tentou fazer essa porra comigo, cara. Só que não é, tios. O problema é quando você pega o Mas carro é que você do- pegou alguém o problema também é que quando não tem tanto... O problema é Sabe, quando você pega a o carro curva- do companheiro de equipe, cara. Por quê? Puta, esse é o problema, cara. Né? É por quê? Não é? Quando você pega o carro do Cabadoer. Os caras Ah, não, é porque isso aí aconteceu um problema uma vez. Me né? conta. Depois eu conto outro. Porque... Não, Dá mas pra é com contar, você. Rubens? Não dá. Então me conta aí. Não, se ele não contar, eu conto. Não, porque foi assim. Eu levei um amigo meu. Eu também. Eu levei. Cuidado, dá mais um gole aí. Beleza. Eu levei um amigo meu pra Fiorano. Eu tava na época passando um tempo em Portugal e a gente foi junto pra lá. Um amigo Não, mas só pra português. te cortando, ó, época boa, né, cara? A gente tava fiorando. Aí, cara, tinha Maserati, Ferrari, parada ali na frente da pista. Aí, cara, aí... Que vocês podiam só pegar e piloto andar? da Ferrari, né? O cara falava assim, ó... Pega um carro aí que eu vou levar não sei quem pra dar uma volta na pista. Aí chega uma Ferrarona lá, uma Maserati e tal. E aí o Rubinho fez exatamente a mesma coisa. Mas eu fiz, o que aconteceu? Ele não pediu, ele só não pediu. Não, eu tava lá num dia que ficou chovendo o tempo inteiro. Puta, eu levei meu amigo lá, nem andou Fórmula 1, porque choveu muito. Aí quando o cara falou, ó, tá liberado, pode ir embora. Tá? Eu falei, cara, vou ali pegar um carro, vou dar pelo menos um rolê com ele na pista. E aí eu peguei uma Maserati que tava parada lá e meu carro tava falhando, cara. Eu falei, porra, o carro não tá legal. Mas vai com esse mesmo, que era esse aqui que tava parado lá. E aí eu saí, eu acelerava, o carro fazia... E forte. Aí, O falhando ele tá inventando. Não, tava falhando. Tá Tava inventando, falhando. né, Tony? Não, tava falhando. depois, né? falhando, né? Tá falhando depois era pra aquela contar. Maserati. Precisa construir a Tá desculpa, falhando né? depois pra contar. Você vai entender por que eu sei que tava falhando. Porque a hora que o carro era forte, mas ele era um carro antigo já, era uma Maserati bem antiga. E aí eu fiz a curvinha mais fechada, eu acelerei, saí com tudo, falei, vou entrar um pouco mais de lado nessa curva de alta, que era a curva embaixo da ponte. E o carro, eu acelerei, ele deu uma falhada. A hora que eu entrei na curva já de lado, tinha uma poça que eu não estava esperando. E aí pegou na poça, eu falei pro cara, segura que vai bater. E o português falou, e forte. Eu dei-lhe uma paulada, velho. Forte. E forte.
Bem! Quando eu vi abrir o airbag, bateu do lado dele, abriu o airbag e tal, não sei o que, e eu saí correndo, porque eu falei, cara, tá cheio de gente chorando, por mais que tava um dia chovendo, vai que alguém tira uma foto, né? Tanto é que hoje estão sabendo pela primeira vez. Só que quando eu voltei pro box, o Luca Bader, que era o piloto de teste, falando assim, alguém viu meu carro? Ai, caralho, mané. Não, Igor, Porrei o carro dele. o cara já não guiava o Fórmula 1 porque os filhos da mãe já estavam guiando. O cara já era reserva, nunca guiou porra nenhuma. O piloto titular da Ferrari pega o carro velho dele e destrói. Caralho, E cara. forte. E forte. Forte. Da outra vez. Como é que tu resolveu essa porra? Paguei a porra toda. Não teve muito jeito. Esse aí não foi nem pra... Não caiu nem na garantia. O carro era muito velho. Ele tava... Caralho. Cara, esse cara é muito louco.